Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, Livaldo, ótima quarta-feira para você que está nós. começando. O dia hoje começou quente, viu, Livaldo? É verdade. 5h30 da manhã já estava fazendo 30 graus. E que o BR Obró, assim, no calendário só na próxima semana, né? Exatamente. Agosto não faz parte do BR Obró, mas é tão quente quanto, né? Muito bem, vamos aqui aos nossos temas, iniciando aqui com o tema nacional. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, enviou ao Supremo Tribunal Federal a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. Essa delação agora vai esperar a homologação do Supremo. O conteúdo, Alivaldo Barbosa, da homologação está sendo mantido sob sigilo. Funaro assinou o acordo com a PGR no último dia 22. O caso já foi remetido ao Supremo porque o doleiro citou nos depoimentos nomes de pessoas com foro privilegiado, entre as quais o presidente da República, Michel Temer. Lá vem mais uma bomba para a cabeça do presidente Temer. A homologação da delação premiada caberá agora ao ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato lá no Supremo. Antes disso, juízes auxiliares do ministro vão ouvir o delator para confirmar se ele fechou o acordo de livre e espontânea vontade ou se foi pressionado. Lúcio Funaro é uma das pessoas mais ligadas, era, né, pelo menos, ao presidente Temer, ao ex-deputado Eduardo Cunha. Então, essa delação de Lúcio Funaro pode mexer fortemente na estrutura presidencial. Dizem, Nádia, lá em Brasília, que essa delação aí, que a delação lá do Joesley Batista e da Aldebrecht são fichinhas em relação ao que tem a dizer o Lúcio Funaro. Vamos esperar para ver. Quem está lá em Brasília observando tudo como sempre, Alivaldo, a gente segue com o Alivaldo já com os temas locais aqui, tá, gente? Vamos chamar o Délio Rocha, que já está posicionado lá, atentíssimo a tudo que está acontecendo em Brasília, contar como é que foi o dia ontem com o André Fufuca e etc e tal. Délio, bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo Barbosa. E bom dia a todos os piauienses. André Fufuca, deputado do PP do Maranhão, é hoje a nova celebridade aí da Câmara. Ontem ele estava sendo mais cortejado do que o próprio Tiririca, que é uma figura emblemática ali dentro do Congresso. O Tiririca quase não participa das sessões, ele costuma nem ficar nas poltronas que são dedicadas aos parlamentares, ele fica geralmente numa poltrona assim mais lateral e só recebendo cumprimentos de todos. Mas ontem só deu André Fufuca, todo mundo querendo saber quem era esse jovem deputado do Maranhão que está substituindo Rodrigo Maia, que por sua vez está substituindo o presidente Michel Temer, que está em viagem à China. Pois é, mas ontem nem o deputado André Fufuca, aí, com um gás novo, com energia nova, conseguiu fazer com que a Câmara avançasse na reforma política. Quer dizer, ontem o plenário da Câmara apenas repetiu um script de outras sessões. Aquela possibilidade de votar pontos menos polêmicos acabou não se concretizando. E diante disso, lideranças partidárias estavam admitindo ontem, quase em consenso, de que essa reforma política não deve sair, pelo menos a tempo de valer, para as eleições de 2018. E ontem à noite eu conversei com o deputado Marcelo Castro, que é do PMDB do Piauí, e eu quis saber do deputado por que está sendo tão difícil votar essa reforma. O presidente da casa, Rodrigo Maia, se comprometeu de fazer uma articulação com as diversas cenários, com diversos atores políticos da Câmara para poder fazer uma concertação, chegar a um entendimento. Eu não sei o resultado dessas conversas. Se isso tiver prosperado, nós teremos boa chance de aprovar a reforma política. Se não tiver prosperado, continuará, como na semana passada, chance zero de aprovar qualquer reforma política aqui na Câmara dos Deputados. Ontem à noite eu também conversei com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Randolfo Rodrigues, que é um dos críticos mais ferrenhos do governo Temer e também um crítico do próprio Congresso Nacional. Ele questiona, por exemplo, a
legitimidade dos parlamentares, a maioria dele, boa parte, aliás, a maioria não, mas boa parte na mira da Lava Jato. E sem fugir ao seu estilo, Randolfo Rodrigues fez críticas aos rumos da reforma política, criticou também a revisão da meta fiscal e comentou sobre a alta rejeição da ex-ministra Marina Silva, que é a pré-candidata do seu partido. E, por fim, ele ainda falou da possibilidade de a gente ver eleito no ano que vem um presidente bem exótico. O primeiro falando da questão da revisão da meta fiscal, ela deve sair até amanhã, essa votação? Isso é a perspectiva otimista do governo. O problema é que o governo quer pressa nisso para poder apresentar uma lei orçamentária condizente com a nova meta. A verdade é que o governo se atrapalhou em si. O governo ampliou o rombo fiscal porque não tem sustentação política e, para se manter, teve que conceder favores às bancadas diferentes aqui no Congresso. E agora falando de reforma política. A proposta ainda está na Câmara, deve ser votada ainda no plenário para depois ir ao Senado. O tempo está acabando, resta saber se o Senado vai só chancelar o que a Câmara decidir. Primeiro, não vai. Segundo, se for para encaminhar essa reforma que está no plenário da Câmara, é melhor deixar como está, porque ela piora o sistema político. Uma nova regra que institui o tal distritão, um sistema eleitoral que só tem no Afeganistão, na Jordânia, no Vanuatu e nas Ilhas Pitcairn, que é um arquipélago de 70 habitantes, não deve ser um sistema bom para ser adotado no restante do mundo. E um sistema eleitoral e político que estabelece um fundão eleitoral de 3,8 bilhões para financiar políticos que estão sob denúncia de corrupção não é uma alternativa adequada para melhorar o sistema político brasileiro. Descrença generalizada nos políticos pode favorecer o surgimento de um candidato exótico, de a gente eleger no ano que vem um candidato a extremista, exótico, um discurso que a gente já viu em outros momentos da política brasileira? Esse é o risco da democracia. A democracia admite no seu ventre a possibilidade, inclusive, de surgir bestas feras que conspiram contra a própria democracia. Como dizia Thomas Jefferson, o preço da liberdade e da democracia é a eterna vigilância. Para que isso não ocorra, é necessário alertar a sociedade e estar vigilante sempre. Mais exaltado do que o senador Randolfo Rodrigues era o presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá, alvo de 3 denúncias aí no prazo de 8 dias, denúncias apresentadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Jucá aí não mediu palavras para criticar o procurador, chamou o procurador de justiceiro e até insinuou que Janot tem um fetiche em relação a ele. Até falou aí do bigode do Romero Jucá, que agora parece ser o bigode mais famoso do Congresso. Confio na justiça. Quem parece que não confia na justiça é o senhor Rodrigo Janot, porque a primeira denúncia contra mim foi ao contrário do que disse o inquérito da Polícia Federal sobre o Sérgio Machado, que não havia nenhum tipo de crime. A segunda denúncia sobre as Zelotes, o ministro Ricardo Lewandowski mandou devolver, porque não há nenhuma relação minha com as Zelotes. E nessa terceira denúncia, estranhamente, o inquérito, a investigação ainda não foi concluída. O processo está na Polícia Federal. Então, assodadamente, intempestivamente, o doutor Rodrigo Janot apresenta uma denúncia sem receber os autos da investigação. Ora, então nós vamos aguardar o trâmite judicial e vamos responder com tranquilidade, e eu confio na decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma perseguição? Eu diria que pelo menos é uma fixação, né? Ele até deu declaração sobre o meu bigode, não sei se é um fetiche, não sei se é alguma coisa. Portanto, eu diria que eu não entendo esse comportamento dele. Agora, o meu comportamento continuará sendo o mesmo. Olha, quem é alvo aí também do procurador Rodrigo Janot é o presidente Michel Temer. Rodrigo Janot vai sair da chefia do Ministério Público no dia 17 de setembro, quer dizer, logo, mas antes disso ele deve apresentar uma segunda denúncia contra o presidente. Tudo isso ali envolvendo aquela delação do Joesley Batista, da JBS. Agora, o que vem aí nessa nova delação deve sim gerar mais críticas
ao procurador Rodrigo Janot. Então vamos esperar que pode sair essa denúncia ainda essa semana. Nádia. Délio Rocha, queria lhe parabenizar, né, Délio, por tudo que você tem feito aí em Brasília, pelo brilhante trabalho da nossa equipe aí em Brasília, você e o Gralha Júnior, ontem mostrando também com detalhes a sessão em homenagem aos 300 anos da nossa primeira capital, Oeiras, que aconteceu na Câmara dos Deputados. Um ótimo dia para você, Délio, bom trabalho, muito obrigada.